Eu sou Antônio Tramarim, estou aqui no Centro de Ação Cultural e vou trabalhar com vocês pintura em tela. Para que nós possamos pensar pintura em tela, nós devemos pensar paisagem, figura, objeto visual. Pensando assim, objeto visual, eu tenho que estabelecer uma grandeza que corresponde a linhas vertical e horizontal. Linha vertical e horizontal é o pré-requisito para aquilo que nós chamamos de perspectiva de olhar do observador. Uma lei da ótica que nos permite ter as dimensões de altura e largura. As linhas vai fazer um ponto final, que é chamado ponto de fuga, que é o estabelecimento da minha capacidade de olhar de forma cônica até um determinado ponto onde a minha vista não alcança mais a imagem nítida. Isso a gente vai ver com a aplicação do desenho. Em artes plásticas, propriamente em pintura em tela, não há necessidade especificamente de você desenhar para depois desenvolver a pintura em tela. É possível você desenhar pintando, você já ir modelando a tinta conforme o seu conhecimento da pintura em tela. Eu digo, toda tinta é uma massa de modelar, levando em consideração linhas vertical e horizontal, que vai nos dar a grandeza de largura e altura, consequentemente a profundidade. Em se tratando de paisagem, a perspectiva da profundidade. Eu vou traçar aqui nessa perspectiva uma montanha nas laterais esquerda e direita, e vou traçar aqui no plano central uma outra montanha. Nós vemos que essa montanha das duas laterais, elas têm a sua dimensão de tamanho, que só nos é apresentada pela sua extremidade. Lá no centro nós temos uma montanha que se mostra por inteiro. Ela se mostra menor, ela poderia inclusive ser maior na sua aplicação aqui. Porém, em pintura em tela, aquilo que está mais distante, embora maior ou menor, isso vai se dar pela relação que nós teremos com as cores. Tendo eu concluído o desenho, nesse momento agora faz-se necessário que eu tire essa linha vertical e horizontal, porque uma vez eu fazendo a pintura à base d'água com tinta acrílica, essa marcação aqui da linha horizontal e vertical, ela poderia estar aparecendo, ou seja, a tinta poderia não estar cobrindo. Eu estou aqui na região onde está o céu, e muitas vezes eu tenho uma pintura de céu em que fica evidenciado essa linha de marcação. Nós vamos iniciar a nossa produção artística falando daquilo que é bem básico, a mistura das cores iniciais, as cores primárias para a formação das secundárias. Eu tenho aqui nessa montagem a participação do vermelho mais o amarelo. Eu vou trabalhar aqui a mistura do vermelho mais o amarelo, vai me dar um resultante próximo do laranja, uma tonalidade do laranja. É mais intenso que o amarelo e menos intenso que o vermelho. Aqui eu tenho um laranja muito intenso. Nesse caso, eu vou fazer a aplicação do amarelo, uma quantidade maior de amarelo, para que eu possa ter aqui uma coloração mais próxima do laranja. Se bem que o amarelo, junto com o vermelho, dando a ideia de laranja, ele já me satisfaz. Ele me satisfaz porque necessariamente não tem que estar com a cor
misturado, a menos que seja uma superfície em que toda aquela extensão seja laranja em toda a sua unidade. Em se tratando de paisagem, vários pontos de participação de vermelho, de amarelo, eles me dão o efeito do alaranjado. Esse efeito do alaranjado é aquilo que a gente pode chamar de expressionismos das cores em justaposição. Eu vou ter aqui, ao mesmo tempo, uma participação do amarelo junto com o azul. Ele vai me dar um determinado tom de verde, sendo ele mais intenso ou menos intenso, dependendo da quantidade de amarelo para com azul, ou do azul para com amarelo. Da mesma forma, eu vou fazer agora uma participação de azul com o vermelho. Com o vermelho. Ele vai me dar uma tonalidade de cor. O azul com o vermelho, ele vai me dar uma tonalidade de cor que em alguns momentos eu posso responder: isso é a cor vinho. Essa minha resposta vem do fato de que a participação do vermelho é maior do que a participação do azul. Nesse caso, me deu o tom vinho. Se eu faço a aplicação de uma quantidade maior de azul sobre o vermelho, ele vai me satisfazer com a resposta de que isso aqui agora é roxo ou violeta. Então você tem vinho quando a participação do vermelho é maior, você tem a participação do roxo, quando o azul é maior, roxo ou violeta. Simples assim. Essas cores aplicadas à tela, elas não poderão ser de forma pura como estão aqui. Elas terão que ser trabalhadas de forma gradativa. Ou seja, o azul do céu é diferente do azul que pressupõe esse azul aqui, ou que pressupõe esse azul aqui. Porque nós dizemos de forma muito simples: o céu é azul. Eu deveria ser mais objetivo e dizer: o céu é composto de cores em azul. O branco, ele é a representação da luz. E quando olhamos para o céu, muitas vezes nós não vemos o céu na sua profundidade. Nós vemos o céu em profundidade dependendo das mudanças climáticas. Então eu tenho o branco, que eu vou estar fazendo uma atuação junto com as várias possibilidades de azul.
Toda tinta é uma massa de modelar.